Prazer estar com vocês, sou o pastor de missões na Igreja Batista em Lafayette. Esta é a minha 7ª ou 8ª vez estando aqui com vocês. I also serve as the Executive Director of Faith Global Missions, Também eu sirvo como CEO numa missão global. and I have served with on the counseling staff at Faith Church for about 10 years. E tenho servido no staff de aconselhamento da Igreja Batista em Lafayette por 10 anos. And today I'd like for us to think for a few minutes before we get into the lesson about the topic of legalism. Antes de nós entrarmos no nosso assunto apropriadamente dito, vamos falar um pouco sobre legalismo. So what is legalism? O que é legalismo? Well, legalism is when I take the principles of Scripture and I elevate principles to commands. E legalismo é quando eu pego os princípios da palavra de Deus e os torno em mandamentos. Or when I take the principles of Scripture and I make my application the same level of authority as the Scriptures. Então, quando eu pego os princípios e faço a minha aplicação do mesmo nível da autoridade das Escrituras. Maybe it has to do with things like music, Talvez sobre o assunto de música. or perhaps what I watch on television. E talvez aquilo que eu assisto na televisão. It may have to do with the way I dress, Pode ser que tenha a ver com a maneira como eu me visto, or activities that I participate in. ou certas atividades das quais eu participo. You see, for many of the things that we do in our lives, the Scripture doesn't give us a specific command. Note que muitas coisas que nós agimos ou praticamos em nossas vidas, as Escrituras não dão um mandamento específico. For most of the areas of our lives, there are general principles that we are to follow in the Scriptures. Na maioria das áreas das nossas vidas, há princípios que a palavra de Deus nos dá para seguirmos. Principles of focusing on God, Por exemplo, princípios que focam em Deus, praising God with our music, louvando a Deus com a nossa música, dressing modestly. vestindo-se modestamente. But oftentimes the Scripture doesn't tell us exactly where to draw the line. Mas as Escrituras nem sempre nos ensinam onde traçar a separação exata. And I noticed that one of the things that my Christian counselees struggle with Uma das coisas que os meus aconselhados, com as quais eles têm problemas, is the idea that they should not determine what is right for someone else. é que eles aprendem que eles não devem determinar o que é certo para uma outra pessoa. Now, I'm not speaking of specific commands in the Scripture. Eu não estou falando de mandamentos específicos na palavra de Deus. Those apply to every one of us. Esses se aplicam a todos nós. But the principles are carried out and applied in different ways. Mas os princípios são aplicados de uma maneira diferente. If the Bible was just a list of things that we do and do not do, Se a Bíblia fosse uma lista de coisas para fazer e não fazer, then when a counselee comes to me, all I would need to do is hand them the list. então quando o aconselhado viesse se aconselhar, tudo que eu tinha que fazer era dar uma folha de papel com a lista de coisas. But living in a way to please God is not that simple. Mas viver de uma maneira que agrade a Deus não é tão simples assim. So today I want to talk to you about the Holy Spirit. Então hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo com vocês. How we can help our counselees to walk in the Spirit. Como nós podemos ajudar os nossos aconselhados a andar no Espírito. And there are two questions that I'd like to ask to introduce this subject. Para introduzir, eu gostaria de fazer 2 perguntas. One, are you concerned about your counselee's future after counseling? Número 1, você está preocupado ou interessado sobre o futuro dos seus aconselhados depois que você aconselha? And number two, is there anything that you and I can do to help facilitate our counselee's future growth? E há algo que ou você ou eu possamos fazer para facilitar o futuro crescimento espiritual deles? So as we think about these two questions, let's go to the Lord in prayer and ask His guidance today. Ao fazermos estas 2 perguntas, vamos então buscar a direção do Senhor em oração. Lord, I want to thank you for your word that is sufficient. Senhor, queremos agradecer-te pela tua palavra que é suficiente. I thank you for your Holy Spirit that indwells every believer and directs us in the path of truth. Queremos te agradecer pelo Espírito Santo que habita em cada crente, que nos dirige, que nos lidera no caminho da verdade. Lord, I pray that as we look into your word today, we will learn how to help our counselees for their future growth.
Pai, eu te peço que nós, ao estudarmos a Tua palavra, hoje vamos aprender mais como ajudar os nossos aconselhados no crescimento futuro deles. Lord, I pray that you will help me to communicate clearly. Ajuda-nos a comunicar claramente. And I pray that you will help every student that's here today to understand your truth clearly. Eu peço que cada um daqueles que estão aqui estudando hoje também possam entender claramente. And we thank you for what you're going to do in the name of Jesus. E eu te agradeço que vamos fazer em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, I know that I am concerned about my counselees, and I hope you are too. Eu estou preocupado com os meus aconselhados. I don't want my counselees to invest months of their time Eu não quero que eles invistam meses do tempo deles and a lot of their energies in finding someone to care for their children, e bastante da sua energia de como cuidar dos seus filhos, adjusting their work schedule to come to counseling, ajustando os seus horários para poder chegar ao aconselhamento, investing a lot of time in doing the homework that I assign, gastando bastante tempo naquelas lições de casa que eu também passo para eles, and then have no life-changing results. e não ter nenhuma mudança de vida como resultado. I'm very concerned about the future of my counselees. Eu estou muito interessado no crescimento futuro dos meus aconselhados. And many of my counselees are concerned about their future as well. E muitos dos meus aconselhados também estão interessados no crescimento futuro deles. A lot of them see me as a crutch. Muitos veem em mim como uma muleta. In their point of view, what happens in the counseling room is different from what happens in real life. Para o ponto de vista deles, o que acontece na sala de aconselhamento não é igual ao que acontece lá fora. I try to communicate to my counselees that I am the least significant person in the room. Eu tento comunicar para eles que ali naquela sala de aconselhamento eu sou a pessoa menos importante de todos. The counselees and the Holy Spirit are the most significant persons in the room. O aconselhado e o Espírito Santo são as pessoas mais importantes na sala de aconselhamento. And I want to help them to understand that. E eu quero que eles entendam isto. You see, oftentimes our counselees think when God did something in my life, my counselor was there. Muitas vezes eles pensam assim, que quando Deus operou algo em minha vida, o meu conselheiro estava ativo. I want them to have a different view of the counseling process. Eu quero que eles tenham um ponto de vista diferente do processo de aconselhamento. I want them to learn to walk by the Spirit and focus on God. Eu quero que eles aprendam a andar no Espírito e foquem em Deus. I want their confidence for the future, Eu quero que eles tenham confiança na sua vida futura. their confidence for the solution of their problems to be in God and His Word, not in me. Que eles tenham confiança na vida futura em Deus e na sua palavra e não em mim como conselheiro. Now, I'm going to argue today that helping my counselees learn to walk by the Spirit Eu vou defender hoje que para ajudar os meus aconselhados a andar no Espírito, will help them see that change is God's work. vai fazê-los ver que a mudança é uma obra de Deus And that it will give them confidence. e que vai dar para eles confiança. So if you would please turn with me to Galatians 5, Se então você abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, I'll meet you there in just a few moments. eu vou estar lá com vocês dentro de alguns momentos. We are going to walk through verses 13 to 26 this morning. Nós vamos examinar os versos de 13 a 26 hoje de manhã. And I want that to help us to understand how our counselees can walk by the Spirit. Eu quero que isso então nos ajude a mostrar aos nossos aconselhados como é que podemos andar no Espírito. Just to give you a little bit of context, there are several struggles here in Galatians. Só para dar para vocês um pouco do contexto, há vários problemas aqui em Gálatas. And one of the struggles is the struggle of the gospel, concerns the gospel itself. E um dos problemas que estão aqui é concernente o Evangelho, propriamente dito. Some were arguing that you need to be saved by grace, but part of salvation was to keep the law. Alguns estavam argumentando que você é salvo pela graça, mas parte da salvação é pela lei. And rather than have the Mosaic law lead one to the gospel,
Em vez de ter a lei de Moisés levar alguém até o Evangelho, some of the Galatians were mixing the law to the point that a different gospel was the result. alguns dos Gálatas estavam misturando o Evangelho com a lei, de maneira que um evangelho diferente estava sendo pregado. So at the beginning of his letter, Paul attacks this problem head on. Então, no começo da carta, Paulo ataca esse problema de frente. There's no Thanksgiving section in this letter, which is unusual. Uma coisa muito incomum nessa carta é que não há um trecho de agradecimento, de graças a Deus. And we find an intensity here in the book of Galatians that we don't find in all of Paul's epistles. Há uma intensidade aqui no livro de Gálatas que nós não encontramos nos outros livros de Paulo. But there's also a different struggle going on here. Mas há uma outra luta ocorrendo aqui. It's the struggle of progressive sanctification. É a luta da santificação progressiva. And we find that in the terms of the flesh and the spirit. Então nós descobrimos isso ao estudarmos as palavras carne e espírito. It is this struggle that Paul is talking about here in Galatians 5. É este problema que Paulo está tratando aqui em Gálatas 5. And it's this struggle that brings about the fruits of the Spirit that he talks about in this chapter. E é esta luta que traz os frutos do Espírito, sobre os quais ele se refere mais tarde. So let's step back for just a moment and think about this later struggle. Vamos então ficar um pouco aqui e pensar sobre essa última luta que mencionei. Perhaps we should ask the question, what do we know about the identity of a genuine follower of Jesus? O que nós sabemos sobre a identidade de um seguidor genuíno do Senhor Jesus Cristo? Well, we know that a believer is positionally righteous, don't we? Nós sabemos que um crente é posicionalmente justo, não sabemos? When God looks at me, he sees the righteousness of Christ. Quando Deus olha para mim, ele vê a justiça de Cristo. We know that a believer is in union with Christ. Nós sabemos que um crente está em união com Cristo. A believer is called a child of God. Um crente é chamado filho de Deus And an heir with Jesus Christ. e um herdeiro com Jesus Cristo. And his shame, his disgrace, and his sin was taken on by Christ on the cross. Toda a sua culpa, todo o seu pecado, a sua desgraça foi levada por Jesus Cristo na cruz. And isn't it wonderful that Jesus, our Savior, intercedes for us? E não é maravilhoso que Jesus, o nosso Salvador, He is intercede por nós? He is our advocate. Ele é o nosso advogado. He is our representative to God the Father. Ele é o nosso representante diante de Deus o Pai. And as believers, we are bought with the power, with the blood of Christ, and we're saved from the penalty and power of sin. E como crentes, então, nós somos comprados pelo poder do sangue de Cristo e libertos do poder do pecado. Yeah, we still struggle, don't we? Nós ainda temos lutas, não temos? How many of you struggle to live out every second of every day? Quantos de vocês batalham cada dia para viver a vida cristã cada segundo de cada dia? I do. Eu vivo assim. Even this morning, as I've spent much of the morning studying the Word, it's like, I don't want to do this. E mesmo hoje de manhã, quando eu passei a maior parte da manhã estudando a palavra de Deus, eu resistia, eu não queria fazer isso. I just want to go sit in the sun and relax. Eu só queria ir lá, sentar lá fora na luz do sol e relaxar. Or I want to go for a walk. Ou eu queria dar uma caminhada. I want to set my responsibilities aside. Eu queria deixar todas as minhas responsabilidades de lado. One of the wonderful things about having this conference in this place Uma das coisas maravilhosas em ter esta conferência neste lugar is that the weather is beautiful. It's a beautiful place. é um lugar bonito e o tempo, o clima é maravilhoso. The worst thing about having this conference in this place A coisa pior de ter a conferência neste lugar is that it's so beautiful and so wonderful, é que é tão bonito, tão maravilhoso, and we're sitting inside. e nós estamos sentados aqui dentro. So I don't know about you, but I struggle with this. Eu não sei sobre você, mas eu tenho um problema com isso. And that's a simple thing. Mas é uma coisa simples. That's not relationships, which are much more complicated. Não estamos falando aqui de relacionamentos que são muito mais complicados. And so I understand that I'm at war. Então eu entendo que eu estou numa guerra.
I'm fighting a war between who I am and what I want, Eu estou tendo esta guerra entre quem eu sou e o que eu quero. and what it means to live for God and what He wants. E o que significa viver para Deus e o que Ele quer de mim. It is the age-old story that goes all the way through the Scriptures. É aquela história bem antiga que vai de Gênesis até Apocalipse. It's the conflict between the kingdom of God and the kingdom of self. É aquele conflito que existe entre o reino de Deus e o reino do ego. How often do we stand back and say, yes, there's a war between God and Satan? Quantas vezes nós paramos e dizemos, há uma guerra entre Deus e Satanás? There's a war between the kingdom of light and the kingdom of darkness. Há uma guerra entre o reino da luz e o reino das trevas. I don't know about you, but most of my time is spent in the battle between the kingdom of God and the kingdom of David. Eu não sei a seu respeito, mas a maior parte da minha batalha é a respeito do reino de Deus e do reino do Geber. I talk to myself in a wrong way too much. Eu falo a mim mesmo da maneira errada demais. I cause more problems for me than Satan does. Eu causo mais problemas para mim mesmo do que Satanás causa. So you get the idea there's this struggle that's going on within each of us. Então você tem a ideia dessa luta que está dentro de cada um de nós. In my marriage, No meu casamento, I fight between serving my wife Kathy and wanting to be served by Kathy. eu tenho esse problema que então eu batalho entre a ideia de que eu tenho que servir a Kathy ou que a Kathy tem que me servir. In my work, I fight between the desire to have praise for good work and the desire to see Christ get the praise for good work. No meu trabalho, eu tenho o problema de procurar que o louvor seja para mim, ao invés de que o louvor seja para Jesus Cristo. With my grandson, there's a struggle. Com o meu netinho, há um problema. I just want to have fun with him, Eu só quero me divertir com ele. but I need to lead him as a godly grandparent. Mas como um bom avô, eu preciso liderá-lo. And that's not always easy. E isso não é sempre fácil. And, our counselees struggle with the same thing. E nossos aconselhados têm as mesmas lutas. When they graduate, they're going to have this struggle and they need to know how to fight it. Quando eles terminarem, eles vão ter essas lutas e precisam saber como lidar com esses problemas. You see, I am always at war. Ouça, eu estou sempre numa guerra. And my counselees will always be at war. E eles, como aconselhados, sempre estarão numa guerra também. And I want to prepare them to wage that battle well. E eu quero prepará-los para que eles saibam como lutar naquela batalha de maneira correta. So let's get to the details of our passage and talk about how to help our counselees. Vamos então observar as nossas passagens e os detalhes dela de como ajudar nossos aconselhados. We're going to look at verses 13 through 26, Vamos observar versículos 13 a 26, but we're going to do it in parts. mas vamos fazer isso em partes. So let's start with Galatians 5:13 through 15. Então, primeiro, Gálatas 5, de 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Now let's draw some things out of this passage. Vamos tirar algumas coisas dessa passagem. First of all, let's focus on the reality of your counselee's freedom and proper response to freedom. Primeiramente, concentre-se na realidade da sua liberdade e a resposta adequada para a liberdade. I'm not sure that most of my counselees think of themselves as having liberty. Eu não acho que todos os meus aconselhados entendem quanta liberdade que eles têm. Words like stuck, frustrated, clueless seem to dominate their vocabulary. Parece que palavras como eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhum indício do que fazer, são ideias que estão nas mentes deles. We hear things like, I don't know what else to do, Eu ouço frases como eu não sei mais o que fazer, or I have tried everything, eu já tentei de tudo,
or maybe this just won't work out. Ou talvez isso não vai funcionar para mim. My point is that many of our counselees come in with a negative attitude. O ponto que eu estou fazendo aqui é que muitos dos meus aconselhados chegam para se aconselhar com um ponto de vista negativo. They are doubtful that real change can take place. Eles têm dúvida que uma transformação verdadeira possa ocorrer. It's not unusual for a couple to come to me for counseling. Não é incomum para um aconselhado chegar até mim And when I ask them what they're expecting out of counseling, e pergunto deles o que eles esperam que aconteça no aconselhamento. they give me a list of things that they have tried, Eles me dão então uma lista de coisas que eles já experimentaram and they said, we figured we'd try this as a last resort. e eles dizem: eu experimentei isto aqui como minha última esperança. And they don't really have an expectation that it's going to be successful. E na verdade eles não têm uma grande expectativa de que o aconselhamento vai ser bem sucedido. They're just desperately grabbing at what they think is their last chance for hope. Eles estão desesperadamente se agarrando àquilo que é a sua última esperança. And yet God wants us to see that we're free. E Deus quer que nós vejamos que nós somos livres. He wants us to understand that we are not in bondage. Ele quer que nós vejamos que nós não estamos sob escravidão. So verse 13 finds its primary context in verses 7 to 12. O verso 13 tem o seu contexto mais próximo nos versículos de 7 a 12. And there's a danger in life that if we create a bunch of rules, Há um perigo na vida que se nós criarmos uma montanha de regras, especially rules that have nothing to do with the scriptures, especialmente regras que não têm nada a ver com a palavra de Deus. and then what we do is we tell people they're rebellious for not following them. Então nós dizemos a essas pessoas que elas estão rebeldes por não seguirem estas regras. So we want to be very careful of that. That's what Paul is warning against in this book. Temos que ter bastante cuidado sobre isso, é sobre isso que Paulo está nos exortando aqui em Gálatas. And this is what's going on in Galatians. É o que nós estamos vendo ocorrer aqui em Gálatas. They were even looking at people through a legalistic lens, Eles estavam examinando as pessoas através de lentes legalistas, to the point that they were doubting salvation. ao ponto de que eles estavam duvidando da salvação. And they were saying, no, salvation is by grace, but you must also do these things. Eles estavam dizendo: não, a salvação é pela graça, mas você também tem que fazer essas outras coisas. So we're to focus on freedom because it's freedom that God has called us to. Nós temos que então focar na liberdade porque Deus nos chamou à liberdade. Anything that blocks this liberty is a stumbling block to spirituality. Qualquer coisa que vai bloquear esta liberdade é uma pedra de tropeço à nossa liberdade. So generally speaking, this point emphasizes our willingness on our part to remember our position. Então, na maneira geral, o que esta passagem está dizendo para que nós nos lembremos qual é a nossa posição perante Cristo. To remember that Christ has liberated us from our sin. Para nos lembrarmos que Cristo já nos libertou dos nossos pecados. That He's freed us from the struggle to earn our salvation. Que Ele já nos libertou dessa luta para conseguirmos a nossa salvação. And He has freed us from the idea that God will accept me if I only do this or do that. E também que Deus já me libertou desta ideia que eu tenho que fazer isto ou fazer aquilo se eu quiser ir para o céu. This text also explains that God wants to use our freedom productively. Essa passagem também nos mostra que nós temos que usar nossa liberdade produtivamente. Most people understand the concept that freedom comes with responsibility. A maioria das pessoas entende o conceito que a liberdade vem junto com responsabilidade. We appreciate the liberty to drive our vehicles on the road, right? Nós apreciamos a liberdade que nós temos de dirigir os nossos carros na estrada. The fact that you have the liberty to drive on the roads in Brazil does not mean you can do anything you want to on the roads. O fato de que você tem a liberdade de dirigir o seu carro na estrada não significa que você pode fazer o que bem entender. Imagine what it would be like if there were no rules on the road. Posso só imaginar como seria se não houvesse nenhumas leis ou regras na estrada. You might drive on the right side, I drive on the left side. Eu ia dirigir no lado esquerdo e você ia dirigir no lado direito. I think that you think that if a person's going straight through an intersection, they have the right of way over someone who's making a left turn.
Ou então se alguém chega num cruzamento e ele atravessa direto e alguém que vai dobrar à esquerda não pode fazer. But I think my travel's more important than yours, so I should be allowed to turn left anytime I want to. Mas como eu acho que a minha viagem é mais importante do que a sua, eu acho que eu posso dobrar à esquerda a qualquer What a hora. mess we would have. Que confusão que nós teríamos. So responsibility comes with freedom. Então a responsabilidade vem com a liberdade. So we have this freedom in Christ, and it can be used for good or for bad. Nós temos então essa liberdade em Cristo, mas pode ser usada tanto para o bem como para o mal. So how do we identify the bad here in the book of Galatians? Então como nós vamos identificar o que é mal aqui no livro de Gálatas? I'm glad you asked that question. Estou contente que você me perguntou isso. The flesh. A carne. Paul is referring to the flesh. That is the bad use of our liberty. Paulo está se referindo à carne, esse é um uso mau da nossa liberdade. The good use of our liberty is the part where he talks about serving one another. A parte boa da nossa liberdade é quando ele fala sobre servirmos uns aos outros. And this passage unpacks both of these ideas. E esta passagem trata de ambas essas ideias. The love one another idea is even found in the Old Testament. A ideia de amarmos uns aos outros é mesmo encontrada no Velho Testamento. So this teaching, this language shouldn't be surprising given the teachings of Christ. Então esta linguagem não é surpresa se nós nos lembrarmos dos ensinos de Cristo. I suppose one might argue that Paul is missing the vertical element of love in this passage. Talvez alguém possa dizer que Paulo está deixando de lado o elemento vertical do amor nessa passagem. The part about loving God in addition to loving your neighbor. A parte que fala de amar a Deus em adição à parte que fala de amar ao próximo. However, Paul called the selfless love of a neighbor the fulfilling of the whole law. Entretanto, Paulo chama a parte que fala de amar ao próximo como cumprimento de toda a lei. Not because it is superior to worshiping God. Não porque é superior a amar a Deus. No, because it is proof of worshiping God. Não, mas porque isto é uma prova de que nós amamos a Deus. As Calvin correctly noted, God is invisible. Como Calvino afirmou corretamente, Deus é invisível. But he represents himself to us through the brothers. Mas ele representa-se para nós através dos irmãos. Love to men springs only from the fear and love of God. O amor ao homem brota apenas quando nós amamos e tememos a Deus. Now, the other side of this text warns us against biting and devouring one another. O lado oposto desse texto nos exorta sobre morder e devorar uns aos outros. The argument is clear. O argumento é claro. Part of our identity is that we're free to serve one another through love. Parte da nossa identidade é que nós estamos livres para servir uns aos outros através do amor. But it's also possible for you and I to use our freedom to harm one another. Mas também é possível que você ou eu vamos usar a nossa liberdade para machucar uns aos outros. Most of my counselees have never thought about it this way. A maioria dos meus aconselhados nunca pensaram dessa passagem desta maneira. They view themselves as slaves to their sin. Eles veem-se a si mesmos como escravos aos seus pecados. I remember I had one counselee that always used the same, very frequently used the same phrase. Eu lembro de um aconselhado que muito frequentemente usava a mesma frase. But David, that's hard. Mas Davi, isso é muito difícil. Oh, that's so hard. How can I do that? Isso é tão difícil, como é que eu vou conseguir fazer isso? I don't know if I can do that, Pastor David. It's going to be difficult. Pastor Davi, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso, isso está muito difícil. You see, our counselees often feel trapped by their own idols. Olha, muitas vezes os nossos aconselhados veem-se amarrados dentro da própria arapuca. They feel like they're bound to serve those idols. Esses ídolos que são as ciladas deles, eles acham que eles estão presos para servi-los. So what I'm telling them is that they're free. O que eu estou dizendo para eles é que eles estão livres. You are free. Você está livre. You are not bound. Você não está preso. You are not trapped to the degree that you have enslaved Você yourself. não está preso numa armadilha para servir a si mesmo. You know, I think of when I was a little boy. Eu me lembro quando eu era um menino.
And no matter how hard I tried, I could not tie myself up with a rope that I couldn't escape. Mesmo que eu tentasse me amarrar com um cordão, não havia um jeito que eu me amarrasse que eu não conseguia me soltar. I could always get out of the ropes that I tied myself. E eu sempre conseguia me desatar dos cordões que eu me amarrava. But I could tie up other people pretty well, Mas eu conseguia amarrar outras pessoas de maneira bem amarrada, especially my little brother. especialmente meu irmão menor. And I thought it was funny to watch him try to get out of the ropes when I would tie him up. E eu achava que era muito engraçado observá-lo tentar se livrar daquela corda e não conseguir. You know, my counselees and your counselees have done the same thing. Sabe, os meus aconselhados e os seus fazem a mesma coisa. They've tied themselves up. Eles se amarram a si mesmos, They are bound up. eles estão presos, But what they don't realize is they can loosen the ropes because they have tied them. eles não conseguem pensar é que eles podem se soltar daquelas cordas porque eles mesmos se amarraram. And this can give them hope when they understand that their bondage is of their own making. Eles então podem ter esperança quando eles descobrirem que aquela escravidão eles mesmos as causaram. So the first step to helping our counselees walk by the Spirit Então o primeiro passo para ajudar os nossos aconselhados a andar no Espírito is to help them understand that they are free. é para ajudá-los a entender que eles estão livres. They're not bound by their desires. Eles não estão presos pelos seus desejos. They're not bound by their sins. Eles não estão presos pelos seus No, pecados. they are free in Christ. They have liberty. Eles estão livres em Cristo, eles têm liberdade. You know, it's also very freeing to understand that I am my biggest problem. Também é muito nos libera muito saber que nós somos autores da nossa própria escravidão. I am not bound in sin because of someone else. Eu não estou escravizado por culpa de uma outra pessoa. Any sin that binds me because I have chosen to allow it. Qualquer pecado que me prende porque eu escolho fazer isso. Before I came to Christ, that wasn't true. Antes de eu chegar a Cristo, não era assim. Before I came to Christ, I was bound in sin. Antes de eu chegar a Cristo, eu estava escravizado pelo pecado. Now, verses 13 to 15 tell us that describe this problem, but it doesn't solve it. Os versículos 13 a 15 descrevem esse problema, mas não nos dão a solução. But beginning in verse 16, we can focus on the reality that the Spirit overcomes the flesh. Mas começando no verso 16, nós vemos a realidade que o Espírito vence a carne. So let's look at verses 16 through 18. Então vamos ver versículos 16 a 18. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. You may notice that the word Spirit is capitalized in each use in these verses. Note que a palavra Espírito está com a letra maiúscula em todas as vezes que é usada neste versículo. That indicates that Paul is talking of the Holy Spirit. Isso indica que Paulo está falando do Espírito Santo. So we find this war in verses 13 to 15, E descobrimos então essa guerra nos versículos de 13 a 15. and now serving and devouring gets some more attention. E agora a ideia de servir e devorar tem mais atenção. The war is cast in the terms flesh and spirit. A guerra agora está lançada debaixo das palavras, na ideia das palavras carne e espírito. So if I take verses 16 to 18 and I put them over verses 13 to 15, Se eu pegar os versículos de 16 a 18, colocá-los sobre os versículos 13 a 15, then I come up with some new formulas. eu vou então descobrir novas fórmulas. Let me explain. Deixe-me explicar. In the earlier verses, it speaks of the flesh, of those things that please me. Nos versículos anteriores fala da carne, aquelas coisas que me agradam. And that is the biting and devouring. E isto se refere a morder e devorar. And we find references to the Spirit here, serving through love.
E nós então descobrimos essa referência ao Espírito servindo através do amor. That is the fulfillment of the law, Esse é o cumprimento da lei, but not under the law. mas não sob a lei. And notice this as well. Note também isso. Flesh and Holy Spirit are mutually exclusive. Carne e espírito se excluem mutuamente. You cannot serve the flesh and serve the Spirit at the same time. Você não pode servir à carne e ao espírito ao mesmo tempo. So it is important for us to obey the command in verse 16. Então é importante que nós obedeçamos a ordem no versículo 16, That is, that we are to walk by the Spirit. que devemos andar pelo Espírito. The means of winning this war are also explained here in verse 16. A maneira de como nós vamos ganhar essa guerra também explica isso no verso 16. There's a very simple statement, walk by the Spirit, Há uma afirmação muito simples, ande pelo Espírito, but I think it requires some explanation. mas requer alguma explicação. In fact, I would say that the entire argument of this passage hinges on understanding that statement. E, de fato, eu creio que para entender esta passagem, precisamos entender esta afirmação. If we do not understand what it means to walk by the Spirit, Se nós não entendemos o que significa andar pelo Espírito, then we will not understand the meaning of this passage. então nós não vamos entender o significado desta passagem. So, at the simplest level, No nível mais simples, living according to the flesh is the same as living under the control and according to the values of the world. viver segundo a carne é viver sob o controle e os valores deste mundo. And this is in rebellion to God. E isso é em rebelião contra Deus. Living according to the Spirit Vivendo de acordo com o Espírito means I'm living under the control and according to the values of the new creation of God's Spirit. significa que eu estou vivendo sob o controle e vivendo sobre os novos valores da nova criação que eu experimentei. And that pushes us back one more level. E isso nos leva para um outro nível. What does that mean? O que isto significa? Right here is the primary meat of our session. Aqui está a carne principal da nossa sessão. We have to understand what it means to walk by the Holy Spirit. Temos que entender o que significa andar pelo Espírito. So I'm suggesting to you that the answer is living under the control and according to the values of the new creation by God's Spirit. Então eu estou sugerindo para vocês que é viver sob o controle e sob os valores da nova criação que Deus fez em nós. In other words, Em outras palavras, my job as a Christian is to properly respond to the work of the Holy Spirit in my life. meu papel é responder apropriadamente à obra do Espírito Santo na minha vida. Would you agree that if I'm going to respond appropriately to the work of the Holy Spirit in my life, I need to understand what that work is? Se eu vou responder à obra do Espírito Santo na minha vida, você não acha que eu tenho que entender o que é isso? Well, first of all, we have the ministry of the Holy Spirit in evangelism, Primeiro, nós temos o ministério do Espírito no evangelismo. and that's outlined in Ephesians 2, 1-4. E isto está esboçado em Efésios 2, de 1 a 4. God has made us alive in Christ. Deus nos tornou vivificados em Cristo. He has taken us from death and bondage to sin Ele nos tirou da morte e escravidão do pecado to new life in Christ para a nova vida em Cristo and liberty in the Holy Spirit. e liberdade no Espírito Santo. Secondly, Em segundo lugar, the baptism of the Holy Spirit. o batismo do Espírito Santo. You may say, whoa, wait a minute. Você pode dizer, espere aí. What do you mean baptism of the Holy O que Spirit? você quer dizer com o batismo do Espírito Santo? Isn't that something that the Pentecostals and the Charismatics teach? Isso não é algo que os pentecostais e os carismáticos ensinam? Baptism of the Holy Spirit is something that Paul talked about to the Corinthians. Batismo do Espírito Santo é algo que Paulo ensinou aos coríntios. 1 Corinthians 12 and 13. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. This is the act whereby a believer is placed into the body of Christ spiritually. Esse é o ato pelo qual o crente é colocado no corpo de Cristo espiritualmente. It takes place at salvation. Acontece na hora da salvação.
And I think it has huge implications. E eu acho que tem implicações gigantescas. If the Holy Spirit baptizes or immerses us in the body of Christ, Se o Espírito Santo nos batiza ou nos imerge no corpo de Cristo, then our participation as part of that body must be very important. então a nossa participação como membros daquele corpo deve ser muito importante. People who walk by the Spirit do not ignore the covenant community that God has placed them in. As pessoas que são batizadas no Espírito não ignoram aquela povo da aliança, do pacto dentro do qual Deus nos colocou. I believe that someone who has the Holy Spirit dwelling in them will have a natural desire to be around other believers. Eu creio que as pessoas que são batizadas no Espírito têm o desejo natural de estar com outros They will crentes. want to experience the communion and the worship and other ministries with the body. Eu creio que eles vão querer experimentar aquela comunhão e aquela adoração com outros membros do corpo. Third, the ministry of the Holy Spirit is the indwelling ministry in the believer. Em terceiro lugar, o ministério do Espírito também é o ministério da habitação no crente. Romans 8:9 says that the Holy Spirit dwells within me. Romanos 8 e 9 diz que o Espírito Santo habita em mim. And verse 16 says that His Spirit bears witness with my spirit that I'm the child of God. E verso 16 diz que o Espírito testifica junto ao meu espírito que eu sou filho de Deus. And I will admit this is a subjective statement, E eu admito, isso é uma afirmação subjetiva. but I know that somehow God's Spirit communicates with my spirit to help me understand that I am His child. Mas de alguma maneira o Espírito de Deus se conecta com o meu espírito e testifica que eu sou filho de Deus. He does not give me new revelation. Ele não me dá revelação nova. Fourthly, Em quarto lugar, there's the role of the Holy Spirit in illumination, o papel do Espírito na iluminação. showing me the meaning of Scripture as I study it. À medida que eu estudo as Escrituras, ele me mostra o significado dela. 1 Corinthians chapter 2 and verse 14 and following. 1 Coríntios 2 e 14 e os seguintes. Number 5 is the filling of the Holy Spirit, Número 5 é o enchimento do Espírito, which refers to the control of the Spirit so that the word of Christ is dwelling richly in me. e que se refere ao controle do Espírito para que a palavra de Deus habite ricamente em mim. And Ephesians chapter 5 and Colossians chapter 3 address this. Efésios 5 e Colossenses 3 falam sobre isso. And the result of this kind of life is that singing and speaking and giving thanks to God. E o resultado é que você vai ser um cristão que vai ficar cantando e falando e dando graças. And this, by the way, relates to how much time I spend in His Word. E a propósito, isso se refere a quanto tempo eu passo na palavra de Deus. Number 6 is the Holy Spirit's role in intercession. Número 6 é o papel do Espírito Santo na intercessão. And this relates to my investment in prayer. Isto se refere a quanto eu invisto na oração. So the Holy Spirit helps me to understand God's Word. Então o Espírito Santo me ajuda a entender a palavra de Deus. Romans 8:26 and 27 tells me that the Holy Spirit prays on my behalf. Romanos 8, 26 e 27 mostra que o Espírito Santo ora em meu favor. And then the Spirit's role in giving of spiritual gifts. Então, número 7 é o papel do Espírito na doação dos dons espirituais. There are a number of passages about spiritual gifts and the Holy Spirit. Há várias passagens sobre os dons do Espírito. And if a believer truly believes in this work of the Spirit, Se um crente realmente crê nesta obra do Espírito Santo, then he or she should be actively using these gifts to serve the body of Christ. ele ou ela então devem estar usando esses dons ativamente dentro do corpo de Cristo. I need to help my counselees understand that their gifts are to serve the body of Christ, not to preciso- serve themselves. Eu preciso que os meus aconselhados entendam que os dons que eles receberão de Deus são para servir no corpo de Cristo e não para eles servir a eles mesmos. I believe they have an obligation to use those gifts to serve the body of Christ. Eu creio que eles têm uma obrigação de usar esses dons no corpo de Cristo. And then another ministry of the Holy Spirit is guidance through the Word. E outro ministério do Espírito é a sua direção ou orientação por meio da palavra. As I study the Word of God and hide His Word in my heart, À medida que eu estudo a palavra e a escondo no meu coração, the Holy Spirit calls His Word to my memory when I sin.
O Espírito Santo então traz de volta a palavra de Deus à minha mente quando eu peco. I am convicted of my sinfulness. Eu então sou convencido, fico sob convicção do meu pecado. I may be teaching a passage of Scripture, Talvez eu esteja ensinando uma passagem da palavra de Deus and I may not know exactly how it applies to your life, e possa ser que eu não saiba como ela se aplica diretamente à sua vida, but the Holy Spirit does. mas o Espírito Santo sabe. And so the Holy Spirit can take the teaching of a passage of Scripture and apply it differently in different lives. Então o Espírito Santo pode tomar uma passagem da palavra de Deus e aplicar de maneira diferente para diferentes vidas. He can guide you by the Word. Ele pode guiar você pela palavra. So we need to help our counselees to understand these 8 ministries of the Holy Spirit. Então precisamos que os nossos aconselhados entendam esses 8 ministérios do Espírito. The Bible speaks fairly strongly about the ministry of the Holy Spirit. A Bíblia fala fortemente sobre o ministério do Espírito. Those who would walk in the Spirit take this information into account and they live by it. Aqueles que andam pelo Espírito levam em conta esta informação e vivem por elas. Now, that allows me to ask my counselees several questions. Isto me permite então fazer várias perguntas aos meus aconselhados. Number 1, am I filling my mind with the Word of Christ? Em primeiro lugar, eu estou enchendo a minha mente com a palavra de Cristo. So I want my counselees to understand the importance of filling their minds with the Word of Christ. Eu quero então que os meus aconselhados encham as suas mentes com a palavra de Deus. Do you read the Word of God with any level of intensity? Você lê a palavra de Deus com qualquer nível de intensidade. Do you think about it? Do you meditate on it and consider how it can apply to your life? Você pensa sobre ela, você medita sobre ela, você procura pensar como ela se aplica à sua vida prática. Do you seek to resolve issues of sin in your life? Você procura através dela resolver problemas de pecado na sua vida. A second question would be, are you open to the conviction in such a fashion that you would do something about it? Você está aberto, uma segunda pergunta, você está aberto a ficar sob convicção e agir a respeito desta convicção. And what do you do when you come under conviction? E o que você faz quando você fica sob convicção? Do you repent and change? Você se arrepende e muda. And if you do, or if you do not, then can you really say you're walking by the Spirit? E se você não faz isso, você pode realmente dizer que está andando pelo Espírito? A third question, Uma terceira pergunta. are you open to applying what you hear when the Word is taught? Você está pronto a aplicar na sua vida aquilo que você ouve quando a palavra é ensinada? Do I use my study time and my listening time to make changes in my life? Eu uso o meu tempo de estudo, o tempo que eu ouço a palavra para provocar transformação na minha vida, So that I can become more like Christ. para que eu me torne mais como Cristo. So these are questions for our counselees. Essas são perguntas que nós podemos fazer aos nossos aconselhados. Another question for a counselee would be, are you using your gifts and your abilities to serve Christ? A outra pergunta seria, você está usando os seus dons e as suas habilidades para servir a Cristo? If you are a gifted teacher, are you teaching? Se você é um bom professor, você está ensinando. It may have to do with function or position, or it may just have to do with the way that you live your life and ability. Pode ser que tenha a ver com a sua posição, ou como você funciona, ou então a maneira como você vive a sua vida. But the point can also be made more generally. Mas também pode se tornar mais geral. And that is, are you serving in the body of Christ the way you believe God would have you to serve? Você está servindo no corpo de Cristo da maneira que Deus quer que você sirva. Because if you are not walking by the Spirit. Porque se você não estiver servindo, você não está andando pelo Espírito. You are not walking according to the role that you're not walking according to the Holy Spirit's role in your life. Você não está andando da maneira, no papel que o Espírito deu para a sua vida. One thing that my counselees often struggle with Uma das coisas com as quais os meus aconselhados batalham is with the idea and the responsibility of taking an active role in the local church. é com a ideia de ter uma atividade ativa, uma parte ativa no corpo de Cristo. Qual o papel que eles tomam? This is a question to ask them. Essa é uma pergunta para fazer para eles. Are you taking an active role in your church? Você está tomando uma parte ativa no corpo de Cristo. Because that directly correlates to walking in the Spirit. Porque isso se correlaciona diretamente com o andar com Cristo. A person who comes to church every Sunday and sits down and listens to the message and goes home
Uma pessoa que vem ao culto toda semana e senta e ouve a mensagem e volta para casa, is not necessarily walking in the Spirit. não necessariamente está andando pelo Espírito. Because if they're not serving in their local church, Porque se eles não estiverem servindo na igreja local, if they're not in the Word throughout the week, se eles não estiverem vivendo na palavra durante a semana, if they're not obeying what the Word is instructing them to do, e se eles não estiverem obedecendo o que a palavra diz para eles fazerem, if they're not interfacing with others, se eles não estão se interrelacionando com outros, they're not walking in the Spirit. eles não estão andando no Espírito. A sixth question to ask is, am I praying knowing that the Spirit prays with me? Quando eu oro, uma sexta pergunta é, quando eu oro, eu sei que o Espírito Santo está orando juntamente comigo. Paul tells us in Romans that the Spirit prays with words that are too deep, or with groanings that are too deep for words. Paulo diz que quando o Espírito Santo ora, ele usa palavras tão profundas como gemendo durante a oração. Do I pray thinking that the Holy Spirit is praying ahead of me? Quando eu oro, eu penso que o Espírito Santo já está orando adiante de mim. You know, in the Lord's Prayer, or his model prayer, he said, pray, thy will be done. Na oração do Pai Nosso, o Senhor diz, a tua vontade seja feita. Sometimes that prayer is hard, isn't it? Às vezes essa oração é um pouco difícil, não é? You know, if you don't think that's hard, just ask a family who has watched a loved one die from a terminal illness. Se você acha que não é uma oração difícil, simplesmente observe uma família que perdeu recentemente um ente querido. Ask a parent whose children have turned away from the Lord. Pergunte aos pais cujo filho recentemente abandonou os caminhos do Senhor. Ask a family whose family member has died a violent death. Pergunte àquela família que perdeu um dos membros através de uma morte violenta. Ask someone who has been a victim of rape. Pergunte a alguém que foi vítima de estupro. Are you willing to pray, thy will be done on earth as it is in heaven? Você está pronto para fazer esta oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? You see, sometimes that's very difficult. Às vezes esta oração é um bocado difícil. And it's only a trust in a sovereign God that goes beyond the simple that makes that work. É simplesmente a confiança num Deus soberano que faz nos entender o simples e faz isso funcionar. What I believe that is going on here is that Paul is explaining how to deal with a war that goes on in our hearts every day. O que eu acho que Paulo está fazendo aqui é explicar como é que funciona esta guerra que nós enfrentamos diariamente. It explains how not to feel trapped. Nos ajuda a como não estar presos. It explains how not to feel stuck. Nos ajuda a não ficar atolados. In fact, I love how Paul continues. Eu gosto muito da maneira como Paulo continua. Let's look at verses 17 and 18. Vamos olhar os versículos 17 e 18. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. You see, verse 17 explains the opposition. Verso 17 explica a oposição. The flesh and the spirit are at war with one another. A carne e o espírito estão em guerra um contra o outro. They're opposed to one another. Eles são opostos um ao outro. The spirit says we are to serve. O espírito diz, nós temos de servir. The flesh says I want to be served. A carne diz, eu quero ser servida. The spirit says love others. O espírito diz, ame ao próximo. But the flesh says love yourself more. Mas a carne diz, ame-se a si mesmo ainda mais. The spirit says to give. O espírito diz para dar. And the flesh says to spend or hoard. Mas a carne diz para você fazer tudo para ter para você mesmo. It is the same theme that we saw in the Garden of Eden. É o mesmo tema que nós observamos lá no Jardim do Éden. Am I going to do what pleases God? Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Am I going to think of what God wants? Eu vou fazer aquilo que Deus quer.
Or am I going to serve myself? Ou eu vou servir a mim mesmo? Am I going to please myself because the fruit looks good? Eu vou então procurar agradar a mim mesmo porque o fruto parece bom? Am I more concerned about pleasing me than pleasing God? Eu estou mais interessado em agradar a mim mesmo ou agradar a You Deus? see, that's what happened in the Garden of Eden. Isso foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. And then you go to the time of the judges. Então você vai para os dias dos juízes. Why were the judges necessary? Porque os juízes foram necessários. Because every man was doing what was right in his own eyes. Porque cada um estava fazendo o que parecia certo aos And seus próprios olhos. it was still this struggle of pleasing God or pleasing self. Pois era então essa mesma batalha. Ou você vai agradar a Deus ou vai agradar a si mesmo. And then historically you come to the time of the kings. Então, historicamente, você chega ao tempo dos reis. And you had good kings and you had bad E kings. você tinha bons reis e maus reis. And then you have the division of the kingdom. E você então teve a divisão do reino. And what were the problems that were dealt with all through the times of the kings? E durante todo o tempo dos reis, qual foi o problema que foi tratado? It was a choice between serving God and serving self. É uma escolha entre servir a Deus ou servir a si mesmo. It was this conflict between the flesh and the Holy Spirit. Essa batalha entre a carne e o Espírito Santo. And then you come to the time of the captivity and the prophets. Então você vem ao tempo do cativeiro e dos profetas. And what were the problems that the prophets were dealing with? E quais os problemas com os quais os profetas estavam lidando? Am I going to serve the kingdom of God or am I going to serve the kingdom of flesh? Eu vou servir ao reino de Deus ou vou servir ao reino da carne? And then comes the New Testament. Então chegamos no Novo Testamento. And we have Christ come on the scene. E então o Senhor Jesus entra na cena. Why did Christ need to come to the earth and sacrifice himself for us? Porque o Senhor Jesus tinha que vir a esta terra e sacrificar a si mesmo por nós. Because of our sinfulness. Por causa da nossa pecaminosidade. Because of the flesh. Por causa da carne. Because the flesh is at war with the Spirit. Porque a carne está em guerra com o Espírito. And so we see the ultimate sacrifice given for that. Então nós vemos o sacrifício final sendo feito por isso. And then we have all of Paul's epistles and the other epistles. Então nós temos todas as epístolas de Paulo e as outras epístolas. And what do we see in the teaching of the epistles? E o que nós descobrimos no ensino das epístolas? We see the battle between the flesh and the spirit. Nós vemos lá a batalha entre a carne e o espírito. We see people having to struggle with the choice of living in the kingdom of self or living in the kingdom of God. Nós vemos então esta guerra lá entre as pessoas tendo que decidir se elas vão viver servindo ao reino de Deus ou ao reino de si mesmas. And then we come to the book of Revelation at the end of the Bible. E no fim da Bíblia então chegamos no livro de Apocalipse. And what is the message of the book of E Revelation? qual é a mensagem do livro de Apocalipse? The message of the book of Revelation is that God is going to win that war between the flesh and the spirit. A mensagem que temos lá é que Deus vai ganhar esta guerra entre a carne e o espírito. But even when Satan is bound and cast into in chains for 1,000 years, Mesmo quando Satanás está amarrado em correntes e preso por 1000 anos, we find that man still struggles with sin descobrimos que ali o homem ainda batalha com o problema do pecado. because it's a battle between the flesh and the spirit. Porque é uma guerra entre a carne e o espírito. And praise God that he is going to have the victory in the end. E louvado seja Deus que ele vai ter a vitória no final. The kingdom of the Holy Spirit is going to win. O reino do Espírito Santo vai vencer. However, Entretanto, that's not where you and I are today. não estamos lá ainda, você e eu. And that's not where our counselees are today. E os nossos aconselhados também não chegaram lá ainda. And so we need to learn to fight this battle and to fight it well. Então nós temos que aprender a lutar essa batalha, essa guerra, e saber lutá-la de maneira correta. And the end of verses 16 and 18 explain that when I live by the Spirit, the flesh always loses. No fim do verso 16 diz que quando nós vivemos pelo Espírito, a carne sempre é derrotada. It says that we might not do the things that we please. E nós não vamos fazer as coisas que nos agradam. You see, when I am living by the Holy Spirit, I am not doing what I want.
Quando eu estou vivendo pelo Espírito Santo, eu não vou fazer as coisas que eu quero. I am doing what God wants. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. That's why Paul can emphatically say, you will not fulfill the lusts of the flesh. Isso é porque, então, Paulo pode dizer enfaticamente, eu não vou cumprir os desejos da carne. That's why Paul can say in verse 18, you are not under the law. É porque Paulo também pode dizer no verso 18, vocês não estão debaixo da lei. Because you are free. Porque você está livre. And we need to help our counselees understand that the flesh is bringing a knife to the fight. Nós temos que entender e dizer para os nossos aconselhados que a carne está trazendo uma faca para a luta. And the Holy Spirit is bringing a bomb. Da? A bomb. Explosion. A bomb. Oh, I'm sorry. Obrigado. O Espírito Santo, a carne traz a faca, mas o Espírito Santo traz uma bomba. So there is no chance, Então não tem chance. no possibility for the flesh to win Não há possibilidade de a carne vencer. unless Ao menos we choose not to live by the Spirit. que nós escolhamos de não viver pelo Espírito. And you know as well as I do that we can make that choice. E você sabe, como eu também, que nós temos que fazer essa escolha. How many times have you become frustrated with something that your wife says and you respond with harshness? Quantas vezes você fica frustrado com algo que a sua esposa diz e você responde com palavras ferinas? Or ladies, how many times have you become frustrated with the habits of your husband and said something harshly to him? Quantas vezes você, esposa, ficou frustrada com os maus hábitos do seu esposo e disse palavras ferinas para ele? You don't do that every time, right? Você não faz isso toda hora, faz? I hope you don't. I hope sometimes you choose to live in the Spirit. Eu espero que você não age assim o tempo todo. Eu espero que às vezes você escolha de viver no Espírito. Because reacting and using those harsh words is living in the flesh. Porque reagir e usar aquelas palavras ferinas é vivendo segundo a carne. The flesh only has victory if I allow it to. A carne só tem vitória se eu a permitir ter. So we leave this text with a whole new perspective. Então nós deixamos esse texto com uma perspectiva completamente nova. Yes, I am at war, and that war will last as long as I'm alive. Sim, eu estou numa guerra e esta guerra vai durar enquanto eu viver. But praise God, the Lord's side is stronger. Mas graças a Deus, o nosso lado da guerra é mais forte. So here's what I need to do. Aqui está o que eu gostaria de fazer. I need to be more committed to living by the Spirit. Eu tenho que ser mais compromissado a viver pelo Espírito. My counselees have a choice. Os meus aconselhados também têm uma escolha. They can choose to live by the Spirit or they can choose to live by the flesh. Ele pode escolher viver pelo Espírito ou escolher viver pela carne. So you see, this has great value from a counseling perspective. Então, de um ponto de vista de aconselhamento, isso tem bastante valor. Because the guy who is in porn now sees that he's a slave of his own flesh. Então, a pessoa vê que ele está escravizado àquilo que ele escolhe para viver segundo a carne. He can see that he's rejecting the work of the Holy Spirit in his life. Ele pode ver que ele está rejeitando a obra do Espírito Santo na sua vida. And he can see that continually makes him weak and unable to resist the temptation to pornography. Então, ele pode ver então que ele está se tornando fraco e incapaz de resistir às tentações para a pornografia. The wife who is angry with her husband, A esposa estava com raiva do marido. she can have victory because she is not bound by her frustrations. Ela pode ter vitória porque ela não está presa ou amarrada pelas suas frustrações. She now understands that she's tied herself up. Ela pode então descobrir que ela se amarrou a si mesma. And that if she'll respond to the Holy Spirit, she'll find victory. E que se ela responder ao Espírito Santo, ela vai ter vitória. So her hands will be untied. As suas mãos serão soltas. The couple who struggles to parent one of their children now sees how they enslaved themselves to their flesh rather than responding to the work of the Holy Spirit. Os pais que então tentando exercer a paternidade com um dos seus filhos, eles descobrem então que eles estão amarrados pela carne, se eles não andarem pelo Espírito. So they've experienced nothing but heartache. Então eles experienciam nada mais do que dores de cabeça. You know, there are times that as parents, we don't know what to do. Sabe, como pais, às vezes nós não sabemos o que fazer. Sometimes we have done everything we know to do scripturally,
Às vezes nós fizemos tudo o que nós sabíamos fazer de acordo com as Escrituras. and our children still do not take the path of righteousness. E ainda assim os nossos filhos não andam no passo da justiça. I need to recognize that is not, that I don't need to be discouraged. I'm not bound to discouragement as a parent. Então, como pai, eu tenho que saber que eu não preciso ficar preso ao descorajamento, ao desencorajamento, eu não estou preso a isso. As I seek to walk by the Holy Spirit in my parenting, Ao andar de acordo com o Espírito, ao exercer a paternidade, I can have hope for the future eu tenho esperança para o futuro. because I'm seeking to live my life according to the Spirit, Porque eu estou tentando viver a minha vida pelo Espírito, not for someone else to live their life by the Holy Spirit. não para que alguma outra pessoa viva a vida deles pelo Espírito. So when we take this approach, suddenly our counselees understand more about their struggles than they ever have. Quando nós tratamos do assunto desta maneira, então os aconselhados percebem que eles não estão amarrados e aprendem a viver de acordo com a palavra de Deus. And it not only helps them to deal with their current struggles, but it helps them to deal with the future. Não apenas os ajuda a lidar com as suas lutas presentes, também com as suas lutas futuras. They're not dependent on the counselor. Não são mais dependentes do conselheiro. Now, they know that they have victory, and it doesn't come from the counseling room. Eles sabem que eles têm vitória e aquela vitória não sai lá de dentro da sala de aconselhamento. It comes from a softened and humbled heart to the Holy Spirit. Está vindo de um coração terno e dirigido pelo Espírito Santo. I'd like to suggest 5 areas that you can use in this teaching with your counselees. Eu gostaria de então sugerir 5 áreas que você pode usar para ensinar aos seus aconselhados. And the first is conviction. A primeira área é convicção. And as you speak to your counselees about conviction, Ao falar aos seus aconselhados sobre convicção, as you ask them about the conviction of the Holy Spirit in their lives, ao perguntar deles sobre a convicção do Espírito Santo na vida deles, help them to understand the importance of repentance and change when they are convicted. ajude-os a ver a importância do arrependimento e mudarem sob a convicção do Espírito. Second area is giftedness. A segunda área é a área de dons. That is, how are they using their gifts? How are they serving? Como eles estão usando os seus dons, como eles estão servindo. If they're walking by the Holy Spirit, they'll be seeking to use their gifts to serve others and to serve God. Se eles estiverem andando pelo Espírito, eles vão procurar servir a Deus e servir a outros. The third area is guidance. A terceira área é direção. This comes from studying the Word of God. E isto vem de estudar a palavra de Deus. Our counselees must be in the Word of God. Os nossos aconselhados precisam estar na palavra de Deus. We must be giving them homework that requires them to spend time in God's Word. Devemos passar para eles lições de casa que vão fazer com que eles gastem tempo na palavra de Deus. And we must be teaching them how to draw principles out of the Word of God E temos que ensiná-los como eles podem tirar princípios da palavra de Deus, to guide them in the ways they should live their lives. para guiá-los na maneira como eles devem viver as suas vidas. The fourth area is prayer. A quarta área é oração. Let's help our counselees to understand that the Holy Spirit intercedes for us. Vamos ajudar os nossos aconselhados que o Espírito Santo intercede por nós. And that we need to be dependent on prayer. E que nós temos que ser dependentes da oração. That's one of our connections to God. Essa é uma das nossas conexões com Deus. We hear from God through His Word, Nós ouvimos de Deus através da sua palavra and we speak to God through prayer. e nós falamos com Deus através da oração. And have you ever noticed how when you have a conversation with someone, ideas come into your head? Você já percebeu que quando você está conversando com alguém, as ideias estão também se movendo na sua mente? Have you ever gone to talk to someone about a problem, and as you're having the conversation, you realize that you know the solution? Você já percebeu como às vezes você está conversando com alguém e durante a conversa você compreende que você já tem a solução? I would encourage you to read the Psalms, some of David's Psalms, as prayers. Eu gostaria de sugerir que você lesse alguns dos salmos de Davi como oração. As he's praying to God, he realizes some of the truths of God's Word that apply to the situation he's praying about. À medida que ele está orando a Deus, durante a oração ele percebe a solução para aquele problema que ele está And apresentando para through Deus. his time of prayer, he comes to the realization of truth
E através desse tempo de oração, ele chega à realização da verdade and he finds encouragement therein. e ele encontra então encorajamento ali. The fifth area is baptism into the church. A quinta área é batismo como membro da igreja. We need to encourage our counselees to be baptized into the church if they've not done so. Nós gostaríamos de encorajar os nossos aconselhados que eles se batizem e se tornem membros da igreja. And if we have the marvelous privilege of leading a counselee to the Lord, E se nós tivermos o maravilhoso privilégio de levar um dos aconselhados a Cristo, then we need to help them in this, help them to understand the importance of being part of a local church. então temos que ajudá-los, fazê-los entender a importância de se tornar membros da igreja local. We need to help them to take a serious view of church Temos que ajudá-los a compreender que a igreja é uma coisa séria. and a serious view of their participation in church. E um ponto de vista sério também da participação deles na igreja. You might have your counselees keep journals about these things. Vocês podem então ter que os seus aconselhados conservem uma agenda diária do que eles fazem. These 5 areas. Essas 5 áreas em particular. Have them think about them and to seek to implement each and every area in their lives. Que eles pensem sobre essas áreas, que eles possam implementar cada uma dessas áreas. If understanding what it is to walk by the Spirit is the key point in this passage, Se nós entendemos que andar pelo Espírito é a parte essencial dessa passagem, I want my counselees to understand how to look at these 5 areas. então eu quero que os meus aconselhados entendam estas 5 áreas. You could even create a little handout that has these 5 areas on it. Você podia até mesmo imprimir numa folha e dar para eles. Maybe a half page or a quarter page that they can put in their Bible. Talvez meia página ou um quarto de página que eles possam guardar dentro da Bíblia. You might think about some particular details to add under each of these E areas. talvez você possa pensar de alguns detalhes que você poderia acrescentar a cada uma dessas áreas. Craft some homework assignments that require them to think through these 5 areas during their week. Talvez dê uma lição de casa para eles pensarem através dessas 5 áreas. Well, the passage doesn't stop here, A passagem não acaba aqui, but we are going to stop and take a break, and then when we come back, we will continue. mas nós vamos parar e ter um intervalo e vamos continuar aqui quando voltarmos.